O SCP-323 é uma criatura da classe Euclídeo, que deve sempre ficar dentro de uma sala de concreto na Área 91. Esse SCP tem que ficar contido no centro da sala, dentro de um vidro transparente, que deve ser encaixado em uma porta de acesso que é travada eletronicamente. Esse recipiente de vidro blindado deve ficar sempre iluminado na parte de dentro, e a cela deve ser vigiada por câmeras em todos os momentos, e quaisquer sinais estranhos têm que ser avisados para segurança. Ninguém deve entrar na cela de contenção da criatura, com a única exceção de entrar para ver se tudo está bem com o SCP e com a segurança. As medidas de contenção devem ser sempre examinadas a cada 2 semanas, e qualquer sinal de dano tem que ser consertado o mais rápido possível. Todos que forem entrar na cela de contenção do 323 têm a obrigação de estar acompanhado por um guarda armado e não deve ficar dentro da cela de contenção por mais de 45 minutos. E qualquer um que abrir a boca para falar perto do SCP tem que falar em um idioma diferente do inglês ou francês. Se por acaso o SCP violar a contenção e uma instância chamada SCP-323-1 for criada, o pessoal tem o dever de evacuar toda a Área 91 e a área deve ser bloqueada. Unidades que são controladas remotamente têm a missão de destruir o corpo do 321-1. Depois disso, soldados armados vão ser enviados para recuperar a contenção do SCP. O SCP-323 é o crânio de um cervo que até hoje não foi identificado, com 55 centímetros de comprimento, 27 centímetros de largura e 31 centímetros de altura, com 2 chifres, medindo 35 centímetros de altura e 46 centímetros de ponta a ponta, que está crescendo dos lados esquerdo e direito do crânio. O SCP mostra sinais de dano como corrosão, cicatrizes e desgaste em todo o objeto, fora que a mandíbula da parte de baixo não existe. A parte de dentro desse crânio mostra sinais que foram usadas algumas ferramentas nele. Na verdade, esse crânio parece que foi esculpido com alguma ferramenta de pedra. E isso é só o começo sobre a descrição desse SCP enigmático. Ele também mostra a capacidade de reagir a estímulos auditivos, táteis e visuais. Alguns testes que foram feitos mostraram que o 323 parece ter um campo de visão parecido com a de outros cervos e respondeu a estímulos visuais de até 50 metros de distância. Como eu disse antes, ninguém que estiver perto do SCP pode falar inglês ou francês, porque em todas as vezes que alguém ousou fazer isso, o SCP no mesmo momento ficou agressivo e tentou violar a contenção. O 323 é até capaz de se mover, mas esses movimentos são bem limitados, normalmente na forma de pequenos movimentos e algumas vibrações. Na maioria das vezes ele só vai se mover quando acontecer muitos estímulos ao mesmo tempo, como se afastar quando alguém vier tocá-lo, ou ficar virando a cabeça e acompanhando as pessoas com o olhar quando estiverem dentro da sua cela. Ele também demonstrou a capacidade de fazer movimentos maiores, como atacar as pessoas e tentar várias vezes quebrar sua contenção. Agora chegou a parte mais interessante sobre ele. Ele consegue de alguma forma causar uma espécie de influência nas pessoas que estão próximas dele. E essas mesmas pessoas vão começar a experimentar pensamentos e impulsos canibais. Aproximadamente 74% das pessoas que chegam a esse ponto vão tentar de todo jeito colocar suas cabeças dentro desse crânio. E se a pessoa tentar e não conseguir colocar sua cabeça, ele vai continuar tentando de todo jeito, esmurrando sua cabeça dentro do crânio, até o ponto em que a cabeça encaixe. A pessoa nesse momento perde a consciência ou morre. E uma vez que ele consiga encaixar a cabeça no SCP, a pessoa vai ser classificada como SCP-323-1. Dentro de 10 minutos depois de colocar o SCP, a instância chamada 323-1 vai sofrer algumas alterações físicas, como uma rápida perda de gordura corporal, pelos e cor da pele, crescimento anormal dos dentes e o escurecimento nas extremidades do corpo. Além disso, a instância parece que ganha algumas habilidades físicas, como por exemplo, ficar muito mais resistente à dor do que uma pessoa normal. E as mudanças só continuam. A próxima parte é o metabolismo da instância, que vai experimentar um aumento enorme, fazendo com que a instância sinta muita
mas muita fome mesmo, acontecendo entre 15 a 30 minutos, fazendo com que 321-1 tenha que estar sempre se alimentando com muita comida para conseguir sustentar o seu metabolismo aumentado. Se por acaso o SCP não conseguir encontrar alimento o suficiente, ele vai começar a tentar poupar energia se movendo menos, controlando a comida disponível e comendo partes do seu próprio corpo. A instância se alimenta apenas de humanos, mas existem teorias que o SCP pode comer outros tipos de animais ou comida, mas opta por não fazer isso, apesar da disponibilidade ou facilidade de conseguir esses alimentos. O registro do áudio a seguir foi recuperado durante a violação de contenção do 323, em 11 de setembro de 2006, que acabou na morte de 12 membros antes que a contenção fosse recuperada. Com fome, tão faminto, eu devo comer, com muita fome, sempre com muita fome. Não deve, não posso, eu tenho que comer, tão faminto, tão sozinho, com fome. Devo comer todos. Devo comer pra saber. Calor tão frio. Devo comer. O crânio foi recuperado em 12 de novembro de 1997, no Lago Bitter, e uma pequena comunidade estava cuidando e alimentando uma instância do SCP-323-1, assassinando pessoas para dar para a criatura como forma de deixá-la calma. Entrevista SCP-323-A. Janice Namagoose, uma das pessoas envolvidas nos assassinatos e que tomou conta das instâncias. A senhora Namagoose permaneceu bem calma durante e depois da entrevista. Por favor, indique o seu nome para registro. Jane Namagoose. Por favor, diga sobre o seu envolvimento com os assassinatos. Eu ajudei a mover os corpos para o Indigo comer. O que você sabe sobre a criatura? Existe uma história em que tentaram controlar o Indigo para dar vantagem ao seu povo, mas era apenas uma história. Quando você encontrou a entidade pela primeira vez? Era uma noite e eu ouvi gritos por toda a vila. Um homem deformado saiu da floresta e matou nossos amigos bem na nossa frente. Às vezes ele tentava falar com a gente. Uma hora ele olhou para mim e sussurrou: venha comer. Isso me deixou com frio nos ossos. E então? Então eu senti que podia entender o homem deformado, o Indigo. Pensei nisso e isso me acalmou. E eu não corri dele. Às vezes ele olhava para mim. Eu podia ouvi-lo na minha mente. Eu podia senti-lo me observando. Obrigada, senhora Namagoose.